E aí, pessoal, boa noite mais uma vez. Agora já gravando, né? Meu nome é Rolf. Estou aqui para conversarmos sobre uma matéria específica do grupo Motopropulsor chamada Teoria e Construção de Motores. Essa é, por assim dizer, a essência do que é essa máquina que impulsiona a aeronave, as aeronaves, né? A aeronave pode ser tanto um avião quanto um helicóptero, né? Ou um ultraleve. São todas máquinas que precisam de um motor. Então, vamos ter 3 oportunidades de conversarmos a respeito da máquina que impulsiona as aeronaves. Eu vou buscar seguir um roteiro por etapas. Hoje nós vamos falar de motor convencional, também chamado por alguns de motor alternativo, né? O motor recíproco, até por outros, né? Porque em inglês motor convencional é chamado de reciprocating engine, né? Então, provavelmente esse termo foi adotado em função disso, mas para nós eu vou adotar sempre o nome de motor convencional, não necessariamente comum, mas convencional, porque os primórdios da impulsão consideram baseados nesse tipo de motor. E aí, ao longo dessa nossa aula, dessa nossa conversa, bate-papo, vai durar em torno de 1 hora. Depois permaneça aqui nessa página para o chat. Vocês podem me interromper a qualquer momento, enviando suas perguntas, né? Sempre pertinentes ao tema, né? E depois, se tiver alguma pergunta, vamos dizer assim, não relativa ao tema, vamos deixar isso para o chat e a gente pode bater um papo, né? Vamos lá? Opa, Cícero, tudo bom? Jefferson, bem-vindo. Motores. Motor é aquela parte que impulsiona, né, aquele sistema que impulsiona a aeronave. Nós vamos ver que existem vários tipos, né, e vou buscar destrinchá-los para vocês. Tá? Nós temos um motor convencional, também chamado como isso de alternativo, esse que se apresenta aqui, é constituído basicamente, né, em essência, de cilindros, e efetivamente são cilindros, vídeo falhando. Deixa eu ver aqui, vou ligar de novo, eu vou ver se ele retorna ao normal. Às vezes acontece essa questão de falhar a imagem ou o som, geralmente quando acontece é no local, tá? Mas por favor manifeste sempre que isso acontecer, porque se for uma coisa do todo, do coletivo, então o problema está na fonte. Então, vamos lá. Motor convencional, ele é composto por uma série de cilindros, por assim dizer, copos, né? Em que dentro circula uma peça chamada pistão, né? Que recebe uma pancada de uma explosão e transmite essa pancada da explosão a um eixo para fazer girar uma hélice. Tá? A disposição que se colocam esses cilindros pode ser vários tipos, como nós podemos ver aqui, opostos, né? Cilindros opostos, e aqui na disposição radial. Né? Boa noite, Anailson, tudo bom? Fábio. Exatamente. Cícero, esse motor convencional de cilindros opostos é a mesma ideia do Fusca. Durante a nossa conversa aqui, eu vou apresentar alguns motores automotivos mesmo, tá? Porque o princípio de funcionamento para todas essas máquinas chamadas de motor convencional é o mesmo. Não interessa se está instalado na sua moto, no seu automóvel, no seu barco, no seu caminhão ou no seu avião, tá? São todos, seguem todos o mesmo princípio. O que diferencia, o que faz o motor da aeronave ser um caso especial, é que o motor do avião, o motor da aeronave,
convencional de aeronave, trabalha em rotações mais baixas. Tá? O motor de um automóvel, a faixa de alta rotação dele, faixa perigosa, o vermelho, a faixa vermelha, como se diz, está em torno de 6.500, 7.000 RPM, né? A moto chega a 11, já vimos que carros de Fórmula 1 chega a 17.000 RPM às vezes. Mas a aeronave, o avião, fica sempre na faixa dos 2.500, 3.500 até 3.500, né? 3.500 RPMs. Por quê? Porque quanto mais rotação temos, né, mais calor eu produzo, né, e maior o desgaste. Então, é como se eu quisesse colocar um motor convencional na minha aeronave e não quisesse que ela girasse em alta rotação para que ela dure mais, ela consiga o seu desempenho por mais tempo. Mesmo porque eu não preciso propriamente uma rotação muito alta para poder girar a minha hélice. Eu quero que vocês percebam também que a rotação, o RPM, né, que se diz do motor convencional, é a velocidade de rotação do eixo central, né, do virabequim, que nós vamos ver o que é, ou chamado de árvore de manivelas, né, e que essa rotação é diretamente transferida a uma hélice. Então, essa hélice vai girar sempre nessa faixa também de 2.500, 2.700 RPMs. Mais do que isso, no motor convencional, eu começo a ter um problema de como se a hélice estivesse patinando ou trabalhando à toa, e aí não vale a pena, né? Eu vou estar jogando combustível, energia fora, porque eu não vou conseguir obter o melhor resultado da minha hélice. Tá bom? Também temos o motor a reação, né? O motor a reação também chamado motor a jato. Esse motor a reação ele apresenta as mesmas características, vamos dizer assim, da ideia de funcionamento do motor convencional. Qual é a ideia básica de um motor, qualquer motor? É puxar ar para dentro do motor, misturar esse ar com combustível, explodir essa mistura ar-combustível e jogar isso para fora, né? Essa mistura, o que sobrar dessa mistura para fora da aeronave. No motor convencional, eu vou fazer vou ter todo esse trabalho de explosão, conseguir a minha energia que eu quero, energia explosiva, mas o jato de ar, o que sobra desse ar, não vai servir para impulsão, então vai simplesmente ser jogado para fora do motor pelo escapamento, né? Enquanto que no motor a jato, eu aproveito essa explosão para soprar o avião para frente, né? É onde eu consigo o efeito de fazer o avião voar. Tá? Vocês, por favor, se tiverem alguma dúvida, perguntem. Estou aqui para isso. Então, lembre-se, nós temos um motor convencional, nós temos um motor a reação. São as duas básicas. Isso aí, Jefferson, ação e reação. São as duas configurações básicas. Então, não se esqueça. Que tipos de motor eu utilizo em aeronave? Convencional ou a reação? Tá? Convencional é aquele que parece com motor de automóvel, mas não é. A ideia é mesmo. E motor a reação é aquele é chamado de motor a reação justamente por causa disso que o Jefferson falou. Né? Existe uma ação do motor e uma reação de deslocamento da aeronave. Até aí tudo bem. Né? Temos também o motor turbo-hélice, que na verdade é uma combinação do motor a reação, né, da turbina de um jato, com a hélice de um motor convencional. Tá? Essa é a terceira opção, é esse misto aí de hélice com motor a reação. Quando eu começo a tratar desse assunto de teoria e construção de motores, eu fico meio, eu não digo travado, mas eu fico meio devagar com o assunto em si, até depois poder avançar, porque às vezes o camarada conhece alguma coisa já de mecânica ou não, e a gente tem a tendência, na hora de começar a falar sobre o assunto, de se empolgar e começar a usar termos, né, expressões da mecânica, tendo a ideia de que todo mundo esteja entendendo o assunto, mas isso nem sempre é verdade. Então, se em algum momento eu falar alguma coisa que vocês não entendam, me perguntam. Ok? Boa noite, Guilherme. Tudo bom? Motor convencional.
Nós vemos que o motor convencional, aqui temos uma figura do motor sendo retirado da aeronave, né, através de um gancho preso a uma corrente. Aqui está o que se chama de berço do motor, é onde eu prendo o motor para que ele possa puxar a aeronave. Tá? Esse motor, ele na verdade trabalha para voar sozinho, mas ele é um burro de carroça, ele está puxando o avião junto, e é por isso que o avião voa. Tá? Desculpe. A estrutura de fixação é basicamente igual ao de um automóvel, então onde eu prendo eu preciso de umas borrachas, uma fixação para amortecer alguma vibração desse motor. Guilherme, você acabou de chegar, né? Esse motor, o princípio de funcionamento dele é o mesmo do carro, mesma ideia, mesmo conceito, só que a rotação dele é mais baixa para que ele possa durar mais. Conforme explicado, depois você assistir o início da aula gravada, você vai poder se inteirar perfeitamente e entender o que eu acabei de dizer, né? Mas eu acho que essa é uma explicação bastante simples. Como esse motor é dividido, em que partes ele é dividido, eu vou explicar a seguir. Se eu estiver indo muito ligeiro, me avisem, tá? Vamos lá. Os sistemas principais, vamos dizer assim, que a gente pode considerar de um motor convencional ou de qualquer outro, de uma máquina, né, que produza a energia de impulsão através da explosão controlada, que é nada mais nada menos que isso que os motores fazem, né? Botar uma explosão, colocar uma explosão dentro de um recinto fechado, um copinho, acender essa mistura a combustível, provocar a explosão e aí explorar, né, essa explosão. Então, eu preciso de um sistema de alimentação para quê? Dar de comer ao motor, né? Se não se der, a gente acabou de falar, né, igual um cavalo puxando uma carroça, então se não der alimento para esse cavalo, ele não vai puxar a carroça, vai morrer. Depois que diz, o motor morreu. Por quê? Porque ficou sem alimentação, ficou sem combustível. Como eu sei que existem peças metálicas, esse motor é feito de peças metálicas, eu preciso de lubrificação, eu preciso de óleo, né? Por quê? Boa noite, Rogério, tudo bom? Porque metais atritando uns aos outros, eles acabam por esquentar. Quando eles esquentam, eles dilatam. E como as coisas são muito apertadas dentro do motor, qualquer dilatação vai significar travamento. Então, o que acontece? Eu coloco um óleo lá dentro para as coisas girarem com mais facilidade. Ao mesmo tempo, o óleo serve para retirar calor do motor, e se ele retira calor do motor, o óleo proporciona o fato do motor trabalhar mais frio. O princípio do termo de fogo, alimentação, eu preciso a alimentação significa que eu forneço os três elementos do fogo, né, do termo do fogo, Guilherme. Tá? Boa noite, Free Account. Vamos lá. O termo do fogo eu preciso do quê? Oxigênio, né, o combustível e o calor. Então, o que eu faço? Eu misturo, eu puxo o ar para dentro, que é o oxigênio, misturo com ele o combustível, coloco ele dentro de um copo, né? E dentro desse copo eu provoco o fogo, que é a centelha que faz o combustível explodir. Vamos lá, então eu preciso alimentar minha máquina, eu preciso deixá-la lubrificada para que as peças não travem, eu preciso de um sistema de refrigeração. Por quê? A natureza, nós provocamos a natureza nos fornece aquilo que queremos extrair dela, tá? Mas, em consequência, ela sempre nos cobra alguma coisa. A natureza nada faz de graça. Afinal, a natureza por si ela quer ficar num estado de equilíbrio, parado, tudo quieto, tudo manso. O que o ser humano faz? Vai lá, provoca uma situação para poder deixar a natureza nervosa, e a natureza nervosa ela nos proporciona alguma forma de energia. É sempre aquela questão, né? Uma energia se transformando em outra. No momento que ela nos fornece essa energia, ela acaba nos cobrando um preço. O preço dessa energia que ela nos fornece, um deles é o calor provocado. Eu não quero calor porque o calor
acaba prejudicando a minha máquina e, como acabamos de dizer, fundindo os metais. Né? É interessante notar que, por incrível que possa parecer, de todo esse processo do motor convencional de pegar combustível, explodir e produzir energia, apenas em torno de 25% de toda essa energia é jogada no eixo, né? Se for um carro, jogado na roda; se for uma aeronave, jogado na hélice. Né? Isso significa o quê? Que eu tenho uma trabalheira tremenda para provocar uma tremenda uma explosão, controlar essa explosão, explorar essa explosão, mas dessa explosão toda, desse barulho todo que eu faço com as coisas da natureza, eu ganho só 1/4 de tudo que eu produzi com esse motor. Né? O resto vai embora com inércia, com calor, principalmente na forma de calor. Não pense que o motor de um automóvel esquenta só porque explode lá dentro. O que significa esse calor? Esse calor não é ganho, isso é perda. É a parte da energia que não foi transformada em movimento. É a mesma coisa que, a título de comparação, o freio de um automóvel. Poxa, a gente pisa no freio, ele para, né? Mas o que acontece? Qual é o processo de transformação de energia que existe? Porque tudo é energia transformada, aquela velha história, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, mesmo que seja energia. O automóvel, quando coloca ele em movimento, ele vai acumulando em si ele possui uma certa energia cinética, energia do movimento. Quando eu quero transformar essa energia de movimento, ou melhor dizer, acabar com ela, eu acabar com a energia de movimento significa parar o automóvel, eu tenho que fazer alguma coisa com ela. O que é? Jogar pelo ralo, jogar fora. Como é que eu faço isso? Eu piso no freio. No momento que eu piso no freio, a pinça aperta o disco, né? Ou a sapata aperta o tambor, aqueles freios mais antigos, e o carro começa a se segurar. Essa energia do movimento é jogada pelas pinças no disco e acaba aquecendo o disco. Não é isso que acontece quando a gente olha aquelas corridas de Fórmula 1, aquele disco do carro ficando bem avermelhado, né? Por quê? Eu pego toda aquela força do movimento e jogo fora pelo disco na forma de calor. E aí o carro perde energia e para. Né? Então é interessante. A camarada me pergunta, poxa, mas se só usa 25% de tudo que produz, quer dizer que 3/4 vamos dizer assim, da gasolina jogada fora? Grosseiramente pensando, sim. Né? Você pega 4 litros de gasolina para produzir uma coisa que 1 litro produziria se você tivesse 100% de aproveitamento. E é isso mesmo. Então, por que continua usando motor convencional? Porque ele, em termos de funcionamento, é bastante simples, fácil de usar, todo mundo já conhece, queima um combustível que tem à disposição na natureza e sai todo mundo feliz. Né? Todo mundo sai feliz com o prejuízo. É até engraçado de dizer, né? O motor convencional é o prejuízo que deixa todo mundo feliz. Né? Por quê? Porque está todo mundo lá com o seu carrão, né? O avião, essas coisas. Beleza? Alimentação, lubrificação, refrigeração. Da alimentação, como é que eu vou dar de comer ao meu combustível, ao meu motor? Como é que eu vou fazer ele, convencê-lo a fazer todo esse processo? Então, no motor, eu preciso de uma entrada de ar, como eu falei, o colega comentou do triângulo do fogo, né? Então está aqui, ó, já tenho o ar puxado para dentro do motor, ele vai por um duto de admissão, é um cano, uma tubulação, né? Que leva esse ar até para dentro do motor, no caminho em direção ao motor ou não, né? Mas nesse caminho, nesse trajeto do ar em direção ao motor, eu junto o combustível, né? Sob forma de vaporização. Esse princípio de funcionamento nós ainda vamos ver, né? Jogo, opa, tem um R demais aqui, tá vendo? Jogo isso tudo dentro de um copo, pego isso e transformo isso numa explosão controlada. O que sobrou dessa queima toda, das fumaças e coisas, né? Eu jogo num sistema de exaustão, que é um cano do outro lado do motor, de saída do motor, que vai levar isso até o sistema de escapamento e pega a sobra, o lixo da queima, né? E joga na natureza. Tá? Ivanildo, você está ruim de imagem e de som aí?
essas coisas. Guilherme, o ar passa por nos automóveis, ele passa por um filtro. No avião, o filtro seria um restritor, né? Existe a questão do filtro, tudo bem, mas não posso pensar no filtro da natureza do automóvel, porque senão eu teria uma interrupção do fluxo de entrada. Interrupção não, um prejuízo à entrada natural do ar dentro do motor e poderia prejudicar o funcionamento do motor da minha aeronave. Tá? É bom lembrar que, em geral, né, em tese, a aeronave voa em um ambiente mais limpo do que o automóvel. Tá? Vídeo travando também? Deixa eu ver aqui. Eu vou desligar o vídeo e ligar de novo, tá? Ok, vídeo e áudio retornando. Ficou melhor? Tranquilo? Por aqui, pro meu equipamento, o vídeo não está travando. Então, se todos tiverem esse problema, pode ser alguma coisa aqui. Se não, eu diria que é do destino. Às vezes é o sinal, porque a atmosfera ela prejudica a evolução do sinal, né? Se não for a cabo, se for para o satélite, essas coisas, né? Pode complicar. Melhorou então? Joia, coisa boa. Aí sim. Quando travar de novo, começar a travar de novo no coletivo, aí eu desligo e ligo de novo. Às vezes isso acontece. Tá? Todo mundo entendeu, então? Quais são as 3 coisas que eu preciso fazer o motor convencional funcionar? Né? O motor, em geral, é alimentação, lubrificação e refrigeração. Na alimentação tem que ter uma parte por onde entra o ar. Nesse ar eu vou jogar o combustível. Esse combustível misturado ao ar eu vou jogar dentro de um cilindro, vou tacar fogo, vai explodir, e aí eu tenho que ter um lugar por onde a sobra vai sair, a fumaça, né, os gases de escapamento. Então, eu tenho um duto de escapamento. Eu quero que vocês entendam que isso tudo é um processo controlado. Né? É tudo, como poderia dizer, sob medida. Tá? Lembra que esse R aqui está sobrando. Tá? Erro de digitação. Por que eu preciso de um processo controlado? Porque eu tenho que saber quantificar o que eu quero de misturar combustível para que eu possa definir qual é o desempenho, qual é o rendimento que eu tenho no motor num determinado momento. Porque senão o motor não teria a capacidade de variar os giros. Tá? O motor, Guilherme, trabalha bem. Vai até parecer estranho o que eu vou falar. O motor trabalha bem a temperatura de funcionamento dele. Frio não é bom, tá? Calor também não é bom. Por quê? O frio, o motor muito frio, ele não permite uma perfeita queima da misturar combustível. Enquanto que o motor superaquecido, além dos problemas que ele pode gerar da parte metálica, como travamento, ele também não ajuda muito na queima da misturar combustível. Certo? Espero ter conseguido esclarecer. Esse bate-papo, por vezes, a gente passa 1 hora, a gente fica 1 hora e pouquinho, né? Mas a ideia é conversar o assunto até o fim. Lubrificação. Nós temos que ter um lugar para guardar o óleo, né? Não vou deixar o motor mergulhado no óleo mesmo, porque senão ele não funcionaria, né? Preciso ter um sistema para fazer esse óleo circular, né? Preciso ter esse óleo circulando no motor, ele vai aquecer, então eu não posso deixar ele quente, eu tenho que dar uma refrigerada nele, porque senão ele vai perder as propriedades. E depois, o óleo que sobrou, eu tenho que puxar de volta para dentro do meu sistema de armazenamento. Então, é mais um ciclo. Né? Interessante notar que no motor, tudo são ciclos, né? São ciclos viciosos, né? Vão se repetindo, que, combinados, acabam no resultado que a gente quer, que é uma hélice girando para impulsionar a aeronave. Quando se trata de sistema de armazenamento de óleo, eu posso ter um tanquinho de óleo, né, de onde eu tiro o óleo e faço ele circular dentro do motor.
chamado motor de cárter seco, né? Ou posso ter um motor com cárter, né, que é onde todo o óleo acaba caindo e da onde eu tiro ele de novo, né? Sistema de circulação de óleo representa justamente isso. Eu posso ter um cárter seco, uma bomba de óleo que vai jogar o óleo circulando, né? E posso ter um sistema de respingo, né? Onde tem um cárter. Em geral, né? Não vejo de outra forma isso em termos de aeronaves. O sistema de circulação de óleo ele é fechado, ele é a cárter seco. Minha camarada disse assim, poxa, mas pode encontrar o outro também? Pode, a gente vê outros motores, tipo motor de Fusca, como disse o colega agora há pouco. O motor de Fusca pode ser usado, era usado muitas vezes para fazer avionetas, né? E o motor de Fusca não é propriamente um motor que tenha um cárter seco, né? Tranquilo? Vamos lá. Quanto à refrigeração do óleo, ela se dá através de um radiador, como se fosse um radiador de água do carro, né? Eu circulo o óleo por dentro do radiador para ele refrigerar. Lembrando que o óleo no motor convencional ele não serve só para lubrificar o motor, mas também para ajudar a tirar o calor de dentro desse motor, qual seja refrigerar esse motor. Porque o sistema de recolhimento significa o quê? Para que esse óleo não fique, entre aspas, andando por aí, né, dentro do motor, eu mostro o caminho para ele retornar e começar o ciclo dele de lubrificação todo de novo. Mesma coisa que a gente faz com os gases da combustão. Depois que houve a explosão dentro do motor, eu pego esses gases de escapamento e dou o caminho para ele sair de dentro do motor para não me atrapalhar. Né? Isso, é como se fosse intercooler. Dúvida, Guilherme? Faz uma pergunta aí. Sistema de refrigeração do óleo. Você sabe como funciona a refrigeração de um motor com radiador e água? Né? Então, você tem um tubo, você pega um radiador cheio de água, por um tubo você passa a água dentro do motor, a água passando dentro do motor acaba puxando a temperatura, aí tem um tubo que devolve essa água para o radiador. Tá claro isso? Tá? A mesma coisa você faz com óleo. Você tem uma bomba de óleo que faz o óleo circular dentro do motor, ele sai de um radiador, faz a volta dentro do motor e volta para o radiador para refrigerar, como se fosse um radiador de água. Tá? Só que em vez de água é óleo. Tá? Porque o óleo absorve calor do motor, então ele é usado para refrigerar o motor também. Ficou claro agora? Né? Vocês vão começar a perceber, enquanto vocês estudarem as matérias especializadas, que tudo se baseia na física, que a gente viu no segundo grau, alguma coisa na matemática, e os próprios sistemas eles se repetem ao longo do tempo. Né? O princípio de funcionamento, por assim dizer, de determinados tipos de sistemas é o mesmo. Né? Como eu acabei de dizer, poxa, eu vou falar de refrigeração. O que é refrigeração? Jogar um líquido dentro do motor, fazer ele circular dentro do motor, e depois eu resfrio esse líquido para ele circular de novo dentro do motor, para fazer todo o processo de novo. Tira calor, passa para o radiador, tira calor, passa pelo radiador. Né? Então, você pode ter o mesmo tipo de sistema com água, né? Ou com óleo. Aí vem aquela pergunta, assim, mas o avião tem avião com radiador de água? A refrigeração por água em motores de aviação não é uma ideia muito salutar, não é uma ideia muito boa, porque acrescenta-se aí o peso, né, de todo o sistema de água circulando dentro do motor, toda a parafernália, né, de construção dessa refrigeração à água, fora o fato de que em grandes altitudes, nem grandes, em maiores altitudes, né, o ar é mais frio, então pode gerar um maior problema em relação ao resfriamento desse radiador, o congelamento dessa água, e aí eu não tenho refrigeração do motor, né? Então, o que eu faço? Eu uso o próprio óleo de lubrificação e faço dele o meu sistema de refrigeração. Tá? Esse motor convencional usado em aeronaves de grande porte ou só pequeno porte? Varia, tem aeronaves de médio porte, né, que utilizam motor, motor naturalmente usado, né, comumente usado
Em aeronaves é um motor de cilindros opostos, chamado motor de Fusca, né? Porque ele é mais simples. O fato dos cilindros serem opostos, né? Um de costas para o outro, diminui o problema de vibração desse motor. E a refrigeração dele, na grande maioria das vezes, é refrigeração a ar. Então, você consegue, em peso, desempenho e resultado final. Com a simplificação do motor, você também economiza em manutenção. Consegui explicar, Guilherme? Vamos lá. O radiador do motor convencional da aviação é o que você chama, se é o que eu estou pensando, o radiador é o mesmo do Fusca, que você chama radiador de óleo do Fusca. Né? A ideia, o conceito é o mesmo. Eu volto a lembrar vocês que o motor de avião, motor convencional de aeronaves, ele trabalha numa rotação mais baixa. Tá? Então, mas o conceito que se aplica é o mesmo. Né? Igual eu falei agora do radiador de óleo de água, que a ideia é a mesma. Quando eu penso no motor convencional, não importa a rotação dele. O motor convencional é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? E quanto à refrigeração, tem que ter o sistema de refrigeração, o ar para refrigerar, o líquido refrigerante, conforme nós vimos agora há pouco. Vamos lá. Desmontagem do motor, eu coloquei essa foto aqui para que vocês não se esqueçam, lembre-se disso sempre, tá, pessoal? Mecânica, não importa se é GMP, se é célula, se é aviônicos. Eu vou mexer com uma máquina complexa, como uma aeronave, um avião. Ele não é um bicho de 7 cabeças, mas ele também não pode ser tratado como um automóvel. Ele tem que ser tratado como um upgrade, né? Com algo mais. Né? Porque, como diz um colega meu, né? O automóvel ele pode procurar um acostamento, né? Uma aeronave, não. Tá? Então, quanto mais se compartilhar conhecimentos, práticas e experiências em termos de aviação, em termos de manutenção de avião, melhor para o profissional. Mesmo o profissional mais experiente, já mais vivido, com mais trabalho, o bom profissional vivido, ele não vai deixar de ouvir um novo profissional que chega, porque todos temos a capacidade de opinar. Né? Pronto, liguei o vídeo de novo. Todos nós temos a capacidade de opinar e perguntar. Então, muitas vezes, na ideia, num conceito, numa proposta, num comentário de um novo profissional, né, ele pode nos dar uma ideia diferente daquela que nós tínhamos a respeito de determinada coisa e acrescentar ao nosso cabedal. Né? É isso aí, quanto mais se aprende, mais se vive, quanto mais se vive, mais se aprende. Né? Então, é um trabalho em equipe. E o que eu vou comentar com vocês, pedir para vocês, quando começarem a trabalhar, sempre que mexerem com coisas de aviação, mantenham o papo na aviação, os cuidados na aviação. Tá? Deixe o celular desligado, tá? Converse com o seu colega, troque ideias com ele, principalmente diz o que você vai fazer, antes de fazer, para que seja um trabalho coordenado. Vocês vejam que nessa foto aqui tem 4 pessoas trabalhando. Se cada um trabalhar para si sem perguntar nada para ninguém, ou se não conversar a respeito, como se diz devagarinho, daqui a pouco um está atrapalhando o outro. Da mesma forma, se o camarada estiver fazendo um serviço em conjunto, né, numa equipe, no motor e ficar todo mundo falando de futebol, né? Aí o papo vira futebol e a atenção fica para o futebol, né? A brincadeira, essas coisas. É muito bacana, mas não quando se está trabalhando em avião. Tá? Pode parecer simplista ou exagerado, mas quando estiver trabalhando com aeronaves, converse aeronaves e pense aeronaves. São aquelas horinhas que você está ali mexendo num sistema de uma máquina que vai levar pessoas a bordo. Então, se você tiver essa preocupação com essa máquina, você vai estar tendo preocupação com as pessoas que entram nessa máquina. E a essência da nossa profissão é o cuidado, é o bom trato, né, para com as pessoas que utilizam o transporte aéreo. Tranquilo? Inspeção de motor. Quando vocês desmontarem o motor,
vocês vão ter que conhecer cada peça dele, né? Então, nessa foto aqui, apesar, como eu disse, às vezes vou usar como exemplo um automóvel, né? Aqui tem um motor desmontado, né? 6 cilindros, mas eu aproveitei essa foto porque achei ela muito interessante em termos de mostrar as peças todas, né? Aqui nós temos as bielas, os pistões, os pinos dos pistões, né? O bloco do motor, a embreagem, no caso do avião não vamos usar a embreagem, né? Mas, enfim, bicos injetores, dutos de admissão e escapamento, né? Admissão e escapamento, virabrequim, fiação. Você veja que é uma montoeira de coisas. Em torno de 400 peças, né? Um chute aí, em torno de 400 peças para montar um motor desse. É muita peça funcionando junto, né? Por isso que o motor convencional é uma máquina relativamente fácil de entender, mas complexa na hora de encaixar uma peça com outra. Todas as peças de um motor convencional, assim como qualquer outro, mas principalmente o motor convencional, tem que trabalhar em harmonia, principalmente porque elas não trabalham, né? Vamos dizer assim, para o mesmo lado. Se você pensar no motor de automóvel, as peças ficam se batendo no vai e volta o tempo todo, né? É um motor convencional. No motor a reação, você só tem o giro do motor, tudo gira para o mesmo lado, que maravilha, não tem problema. O motor convencional, existe muito movimento de vai e volta, então as peças ficam se batendo, né? Motor, a vela, Guilherme, a vela tem diferença sim, tá? Principalmente na questão dos eletrodos. Uma vela de aeronave tem 2 eletrodos, basicamente essa diferença, se bem que existem carros que utilizam mais de um eletrodo, né? Mas eu estou falando na comparação da parte comum, tá? Então, pessoal, depois que vocês estudarem e começarem a trabalhar com motores, continuem estudando motores, tá? Continuem estudando aviação, porque a aviação ela tem avançado. Nada mudou, né? É sempre um motor empurrando uma nave, né? Mas o que se faz de modificação nessa máquina de impulsionar a aeronave para que eu possa ter um melhor rendimento que só esses 25% que eu falei no começo, são muitas evoluções, né? Tanto os materiais que eu utilizo para montar esse motor, para criar, gerar ele, quanto nos dispositivos que eu acrescento, que vão me ajudar, me auxiliar, né? Vamos lá. Aqui eu tenho um desenho do motor convencional. Nós vamos ver peça por peça. Agora, veja isso aqui. Essa aqui é a representação de um cilindro só, né? Então, tem aqui a parte de refrigeração, né? Aqui, no caso do motor com radiador, mas principalmente nós temos balancins que comandam as válvulas, nós temos as válvulas que fazem, nós temos as molas que fazem as válvulas voltar, nós temos uma árvore de comando de válvulas que vai me definir quando é que uma válvula abre e a outra fica fechada, nós temos uma vela de ignição para jogar a faísca dentro do cilindro, nós temos um pistão, que é quem segura a pancada. Na hora de segurar a pancada da explosão que acontece dentro da câmara de combustão, ele passa esse esforço para a biela, que é um braço que joga isso no virabrequim, que é também chamado de árvore de manivelas, porque não deixa de ser uma manivela, transformando o movimento retilíneo de uma biela em movimento circular para que ele possa acionar um eixo. Está claro isso para vocês? Veja aqui, ó, partes fixas, consideradas partes fixas do motor. Cilindro. Cilindro é essa parte aqui. O que é o cilindro, né? É a parte por desculpa, a parte do motor onde o pistão circula dentro, no movimento de vai e volta. Né? Tranquilo? Bloco. O que é o bloco? É o que contém o cilindro. O bloco é o principal, né, do motor. É onde todas as demais peças são acrescentadas para poder explorar a explosão que ocorre dentro da câmara de combustão. Pessoal, o motor convencional é basicamente uma máquina preparada para explorar da melhor maneira possível
a explosão que acontece dentro da câmara de combustão, que é esse copinho aqui, onde eu vou jogar dentro a mistura ar-combustível. Tá claro para vocês? É o que eu falei para vocês, eu estou explorando a natureza. O que a natureza me fornece, ela vai cobrar o preço dela. Cárter é onde eu coloco, deixo o óleo depositado. Aqui nesse caso aqui nós não temos o desenho de uma bomba de óleo sugando o óleo aqui debaixo do motor, né, para jogar ele lá dentro. A título de exemplo, aqui é um sistema que não muito utilizado em aeronaves, onde existe o salpico, né, na hora que o eixo de manivela bate dentro do óleo, esse óleo sai espirrando aqui por dentro e lubrificando as peças do motor. Isso não é muito bom para uma aeronave, não, tanto pelo fato da aeronave variar muito de temperaturas, né, quanto pelo fato dela mudar a posição, né, quando está fazendo curva, né, ou mesmo, imagina uma aeronave dessa natureza não tem condições de fazer uma acrobacia, né, de ficar de perna para o ar, porque se ficar de ponta-cabeça virado, de perna para o ar, o óleo que estaria aqui no cárter teria uma forte tendência a cair aqui para dentro da câmara de combustão, e aí sim estaria feito o problema, né? Entendemos do motor radial, o camarada pode pensar assim, poxa, mas e o motor radial? Motor radial você não tem cárter, por conta disso é um dos motivos, né? Você tem que deixar o óleo circulando só onde você quer que ele circule, não fora disso. Isso, David, cárter molhado. Tá? Partes móveis, antes que passe para o avião 15, 30 mil volts, o avião chega quanto? É a mesma coisa, tá? Mesma quantidade. Isso aí não varia. O que você busca é uma faísca, tá? O que for diferente, você pergunte o tempo todo, sim. Eu não entendo muito de mecânica automotiva, porque eu tinha 12 anos quando fiz o curso de mecânica de carro, nunca mexi. Sei da parte mecânica de carro, porque eu gosto, né? Pesquiso, essas coisas. Mas às vezes pode até acontecer de eu não ter a resposta como se diz na ponta da língua, né? Mas eu gosto que vocês perguntem, porque a pergunta do aluno é sempre pertinente. Às vezes a gente está passando uma instrução, né, ou conversando a respeito de determinado assunto, e para quem está aqui na frente conversando com vocês, fala e pensa do jeito que está na própria cabeça. O ser humano é assim mesmo, o professor é um ser humano, né? Então, às vezes, o aluno enxerga a coisa de outra forma, como o ser humano que também é, e tem uma outra ótica. Né? Então, faz a pergunta de forma diferente, de um outro jeito, e a gente tem uma ideia a mais a respeito da questão. É isso que eu falei agora há pouco para vocês. Né? O camarada que tem mais tempo, mais vivência, ele enxerga uma coisa de um jeito novo que chega lá, ele tem uma nova proposta, uma outra ótica, né? Uma outra opinião a respeito do assunto, e vale, sempre vale, porque começa um diálogo, uma discussão de tratando um assunto para tirar conclusões. E quem está ganhando? Todo mundo. Né? Bomba de óleo, não, bomba de óleo fica fora, tá? Não fica flutuando, tá? Tranquilo? Luiz, tem tensão que você fala da vela, né? A vela da aeronave ela tem um sistema diferente chamado magneto, que nós vamos ver no sistema de ignição. É bem simples, né? De funcionamento, é um pouquinho diferente do carro. Tranquilo? As diferenças e semelhanças nós vamos apontar quando estudarmos sistema de ignição. Toda essa curiosidade da faísca que vocês estão tendo, eu acho muito bacana, e nós vamos poder conversar sobre isso bem a fundo, bem tranquilo, quando falarmos de sistemas de ignição. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Partes móveis. Aqui o que se movimenta é o pistão, que é quem recebe a pancada na cabeça da explosão, né? Que a explosão acontece na câmara de combustão, e bate na cabeça do cilindro, né? Tendendo a empurrar ele para baixo. Tá? Temos o pino, né? O pino que segura a pancada do pistão. Às vezes tem umas peças escondidas que o camarada não se lembra, né? Mas para passar a pancada que ele recebe na cabeça, para a biela, o pistão usa o pino, né? Esse pino é de um material
muito resistente para suportar a pancada do pistão e passá-lo para a biela, né? A árvore de manivelas é o virabrequim, né? A peça do motor convencional que converte o movimento linear de sobe e desce do pistão em movimento rotativo do eixo, aqui para pontuar certo, do eixo que vai levar esse movimento de rotação para a hélice, né? Temos a biela, que é o braço de ligação, né? Letra N, que é o braço de ligação do pistão com o virabrequim, né? Falamos já de árvore de manivela. Temos o volante. O volante, na verdade, é uma roda pesada que fica na extremidade do virabrequim, oposta àquela da hélice, para poder dar um embalo e manter uma certa harmonia de rotação do motor convencional. Temos as válvulas, né, de admissão e de escapamento. Válvula de admissão que abre quando eu quero encher a câmara de combustão com misturar combustível para ser explodida, e válvula de escapamento que abre para jogar o que sobrou da explosão dentro da câmara de combustão para fora, né? Elas vão trabalhando, se revezando, né? A válvula de admissão abre, nós vamos ver esse ciclo depois. A mistura entra, explode e depois é jogado para fora pelo próprio pistão. O movimento de sobe e desce do pistão é que permite admitir, misturar combustível e jogar o resto fora. Tranquilo? Romulo, eu poderia chamar de contrapeso. Eu, de certa forma, posso considerar um contrapeso. Na verdade, é aquela história, se eu deixar o eixo do virabrequim girar sem ter algo pesado que ele carregue, ele acaba gerando vibrações e trabalhando, como se diz, solto, né? Tranquilo? Temos a mola das válvulas, que é para trazer as válvulas de volta para a posição fechada, né? Na verdade, o balancinho só serve para abrir a válvula. Quem leva a válvula de volta para a posição é a mola, né? E temos o eixo de comando de válvulas. O que é esse eixo de comando de válvulas? É o eixo que vai me dizer quando a válvula de admissão vai abrir, para que a misturar combustível entre, e quando a válvula de escapamento vai abrir, para poder permitir a saída da queima, né? Do que já queimou. Tá? Tranquilo? Vamos lá. Sistemas suplementares. Carburador. O que o carburador faz? Mistura o ar com combustível antes de entrar no cilindro. Tá? Se o motor for de injeção, ele simplesmente joga, através de um bico injetor, o combustível diretamente no ar que entra. O carburador ele tem a função de fazer a mistura, juntar os dois, né? Enquanto que o sistema que utiliza bico injetor, ele espera o ar chegar e simplesmente joga o combustível dentro do sistema. Só um instantinho. Tem uma tosse aqui agora. Vamos lá. Isso aí, Leonardo. Nós vimos no slide anterior, que é o eixo de comando de válvulas que faz esse revezamento entre abrir e fechar da válvula de admissão e da válvula de escapamento. Tá? Camshaft, isso. Temos as velas, lembrando da história do triângulo de fogo, né? Eu posso ter ar, posso ter combustível, se eu não tiver fogo, não tem explosão. Tá? Temos os coletores, que são os dutos que levam a mistura a combustível para entrar ou a sujeira para sair. Tá certo? Temos o cárter, motor de arranque, que é o que faz o motor começar a girar. O pigarrinho pegou aqui. Alternador, que é a parte elétrica. Os filtros, as bombas, distribuidor, etc. Isso para motor convencional. É só pegar uma pastilha aqui.
Ok. Esse não é o momento de ficar sem voz, né? É a garganta, minha garganta que estava travando. Vamos lá? Aqui nós temos um corte do motor automotivo, mas que serve muito bem o exemplo para mostrar como é que funciona isso tudo em conjunto. Ali nós tínhamos um cilindro só com o sistema todo de pistão, balancins, válvulas e molas, e aqui nós temos tudo junto. Olha aqui, eu estudei aqui com os contrapesos para não vibrar tanto. Tá? Isso é um motor em linha. Hoje em dia é muito difícil você encontrar nas aeronaves do dia a dia, as aeronaves comuns, né? Motores em linha. O motor de cilindros opostos é o que normalmente é usado, né? Porque funciona convenientemente. Tá? Depois, quando vocês virem, aproveite essa videoaula, quando assistirem, vocês travam, vou dar um pause, aí vocês conseguem enxergar, ver cada peça dessa em separado. Isso aqui eu tirei da internet, tá? Isso é público. Na internet tem essas fotos, essas figuras. Então, aproveitem bem a internet, que ela tem muita coisa bacana a ser mostrada, né? Ela tem sistemas, tem vídeos, sempre tem uma coisa muito boa na internet para ser apresentada, mesmo que seja questões de aviação, tá? Isso, esse aqui é um motor comum, né, de 4 cilindros com 8 válvulas, mas nós já vimos, sabemos que existem também motores de 4 cilindros com 4 válvulas por cilindro, aí fica 16, né? Eu estou mostrando para vocês a essência do funcionamento do motor convencional, e daí nós temos as variantes. Nós não vamos entrar no caso a caso aqui, porque senão a gente seria até bacana, né? Ficaria horas e horas conversando sobre isso, tá? Aqui nós temos modelos de motor. Esse aqui é o chamado motor de Fusca, que é o mais usado na aviação, né? Cilindros opostos. Grandes vantagens em termos de menos vibração, né? Facilidade de manutenção, porque fica tudo exposto, né? Você pega um motor desse aqui, pode ter um pouco mais de dificuldade de acesso, né? E o motor em V. O motor em V é geralmente mais pesado, então não é muito usado na aviação. Não lembro de ter visto nenhuma aeronave, mesmo que seja pequena, experimental, com motor em V. Tá? Eu poderia dizer até que o motor convencional padrão para aviação pequena, em média, algumas aeronaves médias, é o de cilindros opostos. Interessante notar também que o motor radial é um motor que gera muita potência e ainda hoje em dia ele é usado, né? Motor radial não é uma coisa de Segunda Guerra Mundial, tá? É um motor que ainda hoje é fabricado porque ele consegue transmitir uma boa potência de rotação para o eixo da hélice, então ele pode ser usado para análise de maior porte, tá? É muito comum isso aí. Cada motor desses tem a sua característica de funcionamento que é, vamos dizer assim, adequada para determinado fim. Então, quando você quer utilizar um motor onde não é necessária muita rotação, mas você precisa de uma harmonia de funcionamento, né, menos vibração, você vai usar esse motor aqui. Tá? Só que esse cilindro oposto, ele tem seus inconvenientes em alto giro. Tá? Apesar da Porsche ter explorado ele muito bem. Tranquilo? Aqui nós temos o bloco, tá vendo? Com os canecos onde o pistão corre dentro, tá? No seu movimento de sobe e desce, com os dutos de lubrificação e refrigeração. Cuidado que cada duto tem sua finalidade. Vocês podem perceber que quando se fecha um motor, né, se coloca um cabeçote, que é a parte de cima do motor, você acaba colocando uma junta aqui para que não haja mistura entre os líquidos. A Anaílson está com uma dificuldade danada aí hoje, né? De questão do áudio, internet.
Eu vou desligar aqui, Anaelson, para ver se ajuda você em alguma coisa. Pronto, desliguei e liguei de novo. Aqui nós temos o cabeçote. O cabeçote é o que vai colocado em cima do bloco para tapar os cilindros. É a tampa dos cilindros, tá? Essa tampa dos cilindros é onde vai o eixo de balancins, que são... Por que balancins? São essas pecinhas que ficam empurrando as válvulas para baixo. É ali que estão as válvulas, as molas da válvula, né, e as próprias válvulas. Tá? Tranquilo? Tá claro até aí? Câmara de combustão é onde eu jogo misturar combustível dentro. Tem vários formatos. Eu apresento esses formatos aqui para que vocês tomem conhecimento disso, que há vários formatos. Não vou entrar no mérito da questão do que um faz melhor do que o outro ou não. O que eu posso garantir para vocês, basicamente, é que formatos arredondados têm uma irradiação concentrada, vamos dizer assim, harmônica, né, da explosão, mas cada cilindro tem seu formato com sua característica de funcionamento, que vai nos trazer o desempenho que eu preciso, depende de onde eu vou usar. Tá? Tranquilo? Vamos lá? Aqui eu tenho pistão, conjunto pistão biela. É bom lembrar que o pistão carrega consigo anéis chamados de anéis de segmento, que são encaixados nele, que servem para suportar a pressão da explosão de cima para baixo, contribuir para que o pistão absorva essa explosão. E existe um anel ali que fica tirando o excesso de óleo do cilindro, raspando, né? O anel de raspagem. É como se fosse uma lâmina de barbear que fica deixando somente na parede do cilindro aquela quantidade de óleo ideal para lubrificar adequadamente o pistão dentro do cilindro, tá? O pistão sozinho, se ele fosse feito exatamente do tamanho para explorar o máximo do diâmetro, exatamente do diâmetro para explorar o máximo a explosão, ele quando aquecesse ele iria travar, porque ele dilata, não adianta usar o metal, não importa o metal que você usa, ele acaba dilatando e o cilindro também dilatando, então ambos dilatariam e travariam, né? Então, se faz um pistão levemente mais fino, mais estreito do que o próprio cilindro, para que ele possa circular lá dentro. E esses anéis que suportam, chamados anéis de compressão, são anéis que abrem, né? Os lados se expandem sem riscar o cilindro, mas eles abrem para que vocês podem ver aqui, ó, a pressão não consegue passar tão bem aqui. Tá? Quanto pior o funcionamento desses anéis, mais pressão escapa pelos lados do pistão e aí menos compressão você consegue explorar. Tá? Certo, Romulo? Esses anéis são calculados de fábrica para terem o seu movimento de abertura de forma a não riscar a camisa do cilindro, né? E ao mesmo tempo cumprir a função de isolamento da explosão em relação à parte de baixo do motor. Tá? Quando se fala em anéis de segmento calibrados, eu não digo que eu vou poder chegar lá e usar uma ferramenta para calibrar essa expansão, mas sim que ele é fabricado, vem de fábrica já preparado para expandir um X, né, de diâmetro, para garantir esse funcionamento que eu acabei de explicar. E no momento que ele não mais faz, não consegue mais fazer essa expansão que eu estou falando, ele acaba por funcionar mal, e o mau funcionamento significa uma perda de compressão do motor. Então o motor vai funcionar mal. Consegui responder? Tranquilo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo, né, de um pistãozinho, né, desmontado, um motorzinho mais simples, com um pino
o pino é uma peça que muitas vezes a pessoa se esquece, mas quem segura toda a pancada do pistão e manda a força dessa pancada para a biela, que é aquele braço que vai fazer o vira-bequim gerar, é o pino. Tá? Ele que é o responsável por isso. Uma pecinha sumida lá no meio do motor que segura a pancadaria toda. Né? Aqui é um exemplo de montagem. A forma de apoio do eixo do virabrequim pode ser tanto através de mancais, né, quanto através de rolamentos. Rolamentos facilitam o movimento rotacional do eixo de manivelas, mas em compensação, né, tem que ser de materiais muito precisos, então o preço aumenta, né, para que possa suportar todos aqueles movimentos do virabrequim. Como eu disse, simplificando, a pancadaria dentro do motor convencional é muito grande. Vocês imaginam as peças querendo uma trabalhar o contrário da outra, mas todo mundo trabalhando junto. Né? É como se inimigos trabalhassem juntos. Né? Pistão tem a saia, que é a parte da primeira fixação do primeiro anel, né? De baixo para cima, né? Até a parte de baixo do pistão, e tem a cabeça que vai desde a parte que está em contato com a câmara de combustão até o assento do último anel. Lembrando que esse último anel é o anel raspador, né? Chamado raspador porque é ele que raspa o óleo e vai ajudar a lubrificar o movimento do pistão dentro do cilindro. Tá? Da mesma forma que as câmaras de combustão, os pistões também podem ter formas de cabeça diferentes, né? Lembrando que depende do formato da câmara de combustão, né? Você tem que usar um pistão com formato de cabeça adequado, porque senão um pode bater no outro. Imagine um pistão batendo, por assim dizer, no teto dentro de uma câmara de combustão. Né? Com certeza, o cabeçote iria para o espaço. Aqui nós temos mais algumas fotos de pistão, um pino de fixação. Aí o camarada olha assim, poxa, é cromado, né? Bacana, brilha, né? Esse brilho, na verdade, não tem nada a ver com cromagem. O fato dele brilhar é porque ele é extremamente polido. Quanto mais polido, menos rugosidade ele apresenta. Aí o camarada diz, poxa, mas um pino desse tem rugosidade? Tem rugosidade de nível microscópico, né? Mas tem. É por isso que tem que ter um lubrificante para ajudar as peças a escorregarem. Tá? Vida útil do motor. Anaílson, a vida útil do motor convencional de aeronaves é contada por horas de operação. Tá? E aí a coisa vai longe. 2.700 horas, né? 3.000 horas. Depende da máquina, depende das revisões e depende da utilização que se faz desse motor. Eu falo de vida útil no sentido de fazer o overhaul, né? De fazer a revisão geral dele. Porque o motor, você, por assim dizer, só joga o motor fora depois que a parte principal dele, que são os cilindros, né, a estrutura principal que eu falei, né, são os cilindros, não permitir mais nenhuma retífica. Né? O que é uma retífica? Você chegou num ponto em que você está entre a vedação do anel e a próxima etapa de diâmetro desse cilindro. O que você faz? Você faz a abertura, são tudo valores pequenos, né? Não é uma questão de vou pegar um cilindro com 10 centímetros de diâmetro e fazer ele virar de 11. Não é isso, tudo milímetro. Tá? Frações de milímetro. Tá? Então você desbasta de novo o cilindro, vou aproveitar o slide anterior, que você desbasta ele e geralmente tinha saído do ar aqui. Geralmente, vamos lá.
Tá me ouvindo? Tinha saído do ar aqui. Então você abre, né? Dá um tá me ouvindo? Passe, como se diz, né? Então você abre, gíria, dá um passe, e vai pegar o mesmo pistão, se estiver em bom estado, gíria, mesmo pistão, e vai pegar o mesmo pistão, colocar anéis, e consigo pistão, abrir o suficiente para fazer a mesma função que fazia antes, que é de segurar, abrir o suficiente para fazer a mesma função que fazia antes, que é de segurar o cilindro. Ficou claro? E ao mesmo tempo chamado processo de retífica, né? Ficou claro? Esse é o chamado processo de retífica. E aí vai até de recondicionamento. Claro que essa abertura aqui não é uma coisa eterna. E aí vai até começa a envolver. Claro que essa abertura aqui não é uma coisa eterna, da espessura da parede. E como eu falei, tudo isso trabalha muito na parede. E como eu falei, tudo isso trabalha muito, né? Muita pancadaria. Então o tanto que você tem que garantir de material ali tem um limite. Quem define esse limite? O fabricante do motor, né? pela experiência, teste de bancada, né? Tempo de funcionamento desse motor, ele acaba definindo quando é que esse motor, até onde esse motor pode ir. Eu posso garantir que vai longe, tá? Não é semelhante a um motor de carro, tá? Nós sabemos que tem motor de carro aí com 200 mil quilômetros, essas coisas, tá? O carro a gente mede quilometragem. Mas o motor de aeronave vai muito mais longe, principalmente porque é baixa rotação, tá? Tranquilo? Ok. Tínhamos falado do pistão, tá aqui, acho que já passei essa foto, né? Pessoal, estamos atravessando aí a faixa de 8 minutos já a nossa hora de aula. Espero não estar tomando o tempo de vocês, mas já estamos chegando finalmente, tá? Lembro vocês que quando vocês virem eu desliguei e liguei de novo. Quando vocês virem os slides em casa novamente, dê um pause e aproveite para explorar essas imagens. Vocês podem ver que micrômetros são usados para medir essas folgas, né? Qualquer risco, né? Risco que eu falo de riscar mesmo, qualquer sulco não é uma coisa aceitável numa peça tipo pistão ou cilindro, porque ali não é lugar para ter riscos, né, marcas. Ali é um lugar para ter tudo brilhoso e limpinho, como se fosse um espelho, né, que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui nós temos a ligação do comando de válvulas, que é esse eixo aqui que faz virar os cames ou ressaltos, né? É chamado ou de came ou de ressalto, que vai acionar a válvula, que vai abrir e deixar entrar, misturar combustível ou sair. Nós vamos ver sistemas de alimentação e lá nós vamos tratar disso com mais calma, né? Vocês podem perceber aqui que eu posso tanto ter balancins atuando as válvulas através de eixos, né, em que os cames atuam, os ressaltos atuam, ou posso fazer o ressalto atuar diretamente na válvula. E aí depende do quê? Depende do motor, vai do projeto do motor. Tá? Percebo que eu tenho várias opções de construção de motor, cada qual com sua característica de desempenho a ser explorado. Isso tem que ser da ciência de vocês, tá? Vocês têm que entender isso. Eu crio um motor para o fim que se destina. Eu não posso pegar um motor com comando desmodrônico de uma Ducati, né, e colocar no meu aviãozinho. Não é que não posso, eu não devo, né? Tudo se pode, né? Não é proibido nem nada, mas o rendimento que eu vou ter não vai atender aquilo que eu busco, que são 3.500, 2.700 RPM de uma hélice. Aqui um motor desse vai a quanto? 3.000 RPM? Eu não vou explorar isso nunca. E se eu fizer ele funcionar em baixa rotação, eu não vou explorar dele o rendimento que eu busco. Entenderam essa questão? Da adequação do tipo de motor convencional que você usa, que você
vai utilizar a sua aeronave, ao uso que você faz da aeronave, isso é muito importante. Né? Olha, um outro tipo de comando de válvulas. Perceba aqui, ó, o comando de válvulas faz o quê? Ó? Ele liga o eixo do virabequim, né, ao eixo dos ressaltos para que a rotação, né, e o movimento de vai e vem do pistão esteja em harmonia com o movimento de abre e fecha das válvulas. Por quê? O pistão só pode descer para a admissão, né, subir para a compressão e explodir, descer depois da explosão e subir de novo para soprar esse ar sujo que sobrou da combustão para fora. Isso tem que ser um trabalho muito harmônico. Aqui nós temos um outro tipo de comando, né, o corrente, em que eu tenho dois eixos de ressaltos, né, dois eixos de câmeras, né, independentes para poder um abrir a válvula de admissão e outro abrir a válvula de escapamento. É um outro sistema. E assim vai indo. Vamos lá. Válvulas. Nós vamos falar sobre válvulas ainda. Quando tratarmos de desmontagem de motores, tem que estar assentadas em suas sedes para não deixar escapar nenhum gás. Porque, poxa, se eu tenho um motor em que eu exploro só 25% de toda a energia que eu produzo nele, imagina se eu deixar escapar um gás da combustão aqui, ou deixar uma folga na válvula. Cada pequena perda somada vezes o número de cilindros que tem o motor, vezes a rotação do motor, é o número X de prejuízo que eu vou ter em relação ao desempenho do meu motor. Mesmo porque motor de aviação em motor de aviação não se admite perdas de potência, porque perdas de potência significa avião não voando adequadamente. Né? Veja que tudo tem regulação, até para retífica ou para ajuste, né, da sede, da válvula na sede, existe um procedimento. Né? Tudo isso a gente vai ver com calma. Coloquei esse slide para vocês verem que tudo entra naquele conceito de justo e adequado. Lembre-se, quando eu falei do pistão, eu disse que tinha que ter... Travou aí, Rogério? Pronto, fui e voltei. Vamos ver se resolve. Quando eu falei do pistão, o pistão é aquela peça que vai e volta, segura a pancada da explosão, mas ele precisa ter uma capacidade, uma folguinha, por mínimo que seja, para poder dilatar ou contrair dentro do cilindro. Né? Isso já não acontece com a válvula. A válvula é aquele dispositivo que tem que colar metal com metal. Ela de metal tem que colar no metal do cabeçote para não deixar escapar nada de compressão. Então, cada caso é um caso. Isso quer dizer que cada peça tem sua característica de funcionamento, cada peça tem o seu ângulo, a sua adequação, a sua medida, para aquele motor e para o fim que se destina aquele motor. Isso tudo é um somatório de coisas numa conta cujo resultado final é o desempenho do motor, que tem que ser de primeiro nível, porque não existe brecha para falha em motor de aviação. Tá? Não existe essa possibilidade do mais ou menos. Porque a máquina, por si só, ela já tem tendências à falha. Né? Nós, seres humanos que fazemos a manutenção da máquina, temos tendências à falha. Então, se dermos essa brecha do mais ou menos, vai falhar. Né? O senhor Murphy, lá da lei de Murphy, dizia: se alguma coisa tem possibilidade de dar errado, se você viu que tem possibilidade de dar errado, cuidado, vai dar errado mesmo. Tá? Tranquilo? Isso é uma máxima que vale. Então, aqui vocês podem ver, o camarada pega uma pasta, tipo pasta, que tem por assim dizer, um pó, uma areiazinha bem fininha dentro, e vai ajustando, né, para deixar a válvula bem certinha no cabeçote da máquina, para que nada da explosão que se provoca lá dentro escape. Nada escapa. Se nada escapar, vai toda essa força da explosão na cabeça do cilindro. Chega de perdas, na verdade. Você pode fazer esse serviço tanto na mão, né, quanto na máquina. Tá? Normalmente se faz o brunimento inicial, brunimento é a palavra, né? Inicial com máquina, para facilitar a criação daquele primeiro encaixe, por assim dizer.
Depois o resto faz à mão para poder fazer um trabalho mais delicado, artesanal. Tranquilo? Tá tudo certo até o momento? E aqui nós temos os 4 tempos de funcionamento para o motor 4 tempos, né? Existe o motor 2 tempos, mas ele hoje em dia, além de ser antiecológico, não é mais usado em aviação, né? Por questão de mistura de óleo com combustível, uma série de problemas de aquecimento, essas coisas. Eu particularmente gostava do motor 2 tempos, mas hoje em dia já não gosto mais por causa da fumaça, da poluição, né? A fumaça não era problema até ser chamada de poluição. Mas o motor a 2 tempos ele significa que ele tem o dobro de disponibilidade do motor 4 tempos. Por quê? Para cada rotação, para cada subida do cilindro, ele leva uma pancada na cabeça. Enquanto que no motor 4 tempos, a cada 2 subidas do cilindro, do pistão leva uma pancada na cabeça. Né? Leonardo, 2 tempos e 4 tempos, é isso que eu falei, né? Então é um sistema, quando eu motor 4 tempos, ele tem válvulas. Então é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Depois, se eu me esquecer, Leonardo, me lembra de montar o motor 2 tempos para que eu possa terminar minha comparação, para você entender. Mas veja aqui, ó. Toma aqui. Primeiro, eu tenho uma válvula que abre, né? Enquanto está girando o virabrequim está ligado no eixo de comando da válvula, e eixo de comando de válvula só abre a válvula de admissão. Então ele entra, né, ele desce o pistão, puxa ar combustível para dentro, aí quando ele começa a subir de novo, fecha a válvula de admissão, a outra de escapamento continua fechada, então eu tenho aqui dentro da minha câmara de combustão a misturar combustível. Essa misturar combustível, na hora que o pistão sobe, ele comprime essa mistura a combustível. Você sabe, quanto maior a pressão, maior a temperatura. Quando ele chega lá em cima, eu jogo a faísca, né? Já está pronto para explodir mesmo, só uma faísquinha, pronto, explode. Quando explode, bate na cabeça do cilindro, faz o pistão descer, bate na cabeça do cilindro, toca no pino, a biela desce a energia para o virabrequim continua girando. Então, nessa pancada, giro, é onde eu consigo as explosões se transformando em rotação. Quando o pistão chega de novo embaixo, né, ponto morto inferior, ele começa a seguir a rotação para cima. Quando ele começa a seguir a rotação para cima, é o momento em que sobrou fumaça, né, por assim dizer, grosseiramente, sobrou fumaça da explosão. E aí é o tempo de exaustão, quando o meu sistema, já que está ligado virabrequim com comando de válvula, faz com que a válvula abra de escapamento, abra e os gases saiam. Então, resumidamente, é isso aí, tá? Deixa eu fazer um rápido aqui. Então é isso. Puxo, admissão, puxo, misturar combustível para dentro. Compressão, fecha as válvulas. Comprimo a misturar combustível. Tá? Explosão, está tudo fechado, escapamento e admissão. A explosão bate para baixo o pistão. Aí exaustão, volta o pistão a subir, abre a válvula de escapamento, os gases saem. Aí vocês percebem nessa hora da explosão o quanto é importante o assentamento das válvulas aqui em cima, metal com metal. Né? Se não tiver justinho ali, vai dar fuga dos gases da explosão. E aí a compressão, né? A pressão que se exerce em cima da cabeça do pistão vai ser menor. Menor pressão na cabeça do pistão, menor potência aplicada ao eixo. Ficou claro isso para vocês? Tranquilo? Ah, sim, antes que eu me esqueça, Leonardo. 2 tempos acontece o seguinte. Você viu aqui que são 4 eventos, né? No fim das contas, são 4 eventos. Puxa, comprime, explode, joga para fora. Puxa, comprime, explode, joga para fora. Né? Admissão, compressão, explosão, exaustão. O que acontece no motor 2 tempos? O motor 2 tempos, enquanto o pistão está descendo, ele está puxando, misturar combustível. Não tem válvula, tá? Primeiro, não tem válvula. Só tem o que se chama de válvula, poderia se chamar de válvula, mas fica
no cilindro, desculpe, fica no pistão, tá? Tem uma janelinha no pistão. Mas, enfim, o que você consegue com o motor 2 tempos? No momento que o pistão está descendo e puxando a mistura ar combustível para dentro, a própria mistura ar combustível que entra, por ser mais denso, ela está jogando os gases de escapamento para fora, né? Mas não tem essa estrutura que você está vendo aqui, não. Não existe essa parte de cima, não, tá? Então, ele sobe, explode, desce. Quando ele está descendo, por causa da explosão, o ar combustível está entrando, jogando a mistura dos gases para fora. Então, a cada subida tem uma explosão, a cada subida tem uma explosão. O que acontece? Você consegue o dobro de capacidade de gerar energia. O motor 2 tempos sobe de giro rapidinho. Só não tem freio motor por causa disso. Você não tem como segurar a máquina, né? Ela está com o giro sempre livre. Mas é um espetáculo. Eu tinha uma 125 RX que 7.000 RPM subia fácil, né? Para quem tem moto, conhece o que significa isso. Mas vamos lá. Deu certo aí, Leonardo? Conseguiu entender, então? Aqui essa voltinha aqui para mostrar o poder de explosão, né? Só que note aqui, ó. O ar com combustível ele não vem misturado 100%. Ele está vaporizado. O combustível está vaporizado dentro do ar. Eu creio que todos já tiveram aula de combustível, né? Sistema de combustível. Aí lá nós comentamos essa questão do tamanho entre aspas, bolinha de combustível que vai se misturar ao ar. Tem que ser pequeno, mas não tem que ser vapor. Tá? Tem que ser borrifo. E aqui os gases de saída. Um comentário assim, meio de graça, né? Essa câmara de combustão aqui está bem sujinha. Né? Esse motor daqui a pouco vai dar problema. Vamos lá. Travou de novo? Ok, liguei de novo. Vamos ver se melhorou. Olá, pessoal. Teoria e construção de motores. Motor convencional que eu tinha para mostrar para vocês da matéria é isso. Eu coloquei uns slides aqui de curiosidade. Só para atiçar a curiosidade de vocês. Sim, antes eu esqueça, vocês podem procurar, você pode pesquisar no YouTube funcionamento de motor 2 tempos e funcionamento de motor 4 tempos, tá? Vocês vão conseguir visualizar. Tem uns videozinhos bem bons. Tem que, vamos dizer assim, peneirar, tem que garimpar um pouquinho, mas tem vídeos bastante bacanas lá mostrando como funciona um ou como funciona o outro. Guilherme, na câmara de combustão, se não houver uma mistura perfeita do ar com combustível, o combustível vai entrar muito líquido, vamos dizer assim. Então, você tem uma matéria que não está bem misturada e você acaba queimando a matéria de forma inconveniente. A gente sabe que o combustível é fóssil é carbono, então o carbono mal queimado ele vira carvão. Isso é para qualquer lugar no mundo, para qualquer coisa da natureza. Carbono mal queimado vira carvão, né? É como se você pensasse, poxa, eu vou transformar uma árvore em carvão, depois vou queimar o carvão na churrasqueira. Se você queimar mal o seu carvão na churrasqueira, sobra aquele monte de pedrinha de carvão, na verdade. É uma comparação meio grosseira, mas funciona. O que é aquilo? Você aproveitou mal o seu carvão, você aproveitou mal a queima. Essa sobra do carvão na churrasqueira é a mesma coisa que acontece no cilindro quando existe uma mistura a combustível mal feita. Ela vai ficar lá na forma da natureza, que é combustível fóssil, composto de carvão. Esses carvãozinhos vão se acumulando dentro da câmara de combustão e a semelhança que existe na churrasqueira, já que lá tem calor, ele vai ficar em brasa. Então, existe situação de motores que estão com essa câmara tão cheia, igual eu brinquei aqui, ó, que quando a misturar combustível entra aqui, já tem, não precisa nem faísca, já tem calor ali do carvãozinho aceso. E aí o que acontece? Mesmo que o motor esteja girando rápido, esse processo aqui todo de entrar combustível e explodir seja rápido, esse combustível começa a queimar antes mesmo da válvula fechar completamente. E isso, apesar de ser um processo rápido, como eu falei, acaba interferindo no bom funcionamento. É isso aí, David, é a pré-ignição. Tranquilo? Tá bom? Consegui explicar?
Às vezes acontece aí, tem o processo de abrir o motor, descarbonizar. Curiosidades que eu coloquei aqui para vocês, é para mostrar que o que nós estamos vendo é o básico, tá? É a coisa mais simples do mundo. Nessa hora que nós temos aí, nós vamos ter 3 oportunidades, mais 2 com essa, né? De bater papo, de trocar ideias, de fazer perguntas. Vocês percebem que nem sempre eu consigo responder a todos a tempo, mas a gente vai procurando nesse diálogo sanar todas as dúvidas e vocês depois podem entrar em contato aí com a escola, a tutoria aí, para fazer as perguntas que quiserem, e tudo será respondido e espero que seja contente. Mas veja, o que nós vimos foi um motor simples. Aqui tem umas coisas diferentes, né? Motor com injeção, né? O que acontece com o motor de injeção? Você simplesmente entra com ar, quando fecha a válvula de admissão, ele injeta no bico injetor lá dentro a mistura o combustível para que a mistura ocorra dentro da própria câmara de combustão. Tá? O motor a diesel, como está falando o colega aí, não precisa da faísca, ele precisa só da pressão, porque pressão gera calor, né? Lembrando que o diesel é um combustível que não queima tão fácil quanto a gasolina, então ele precisa de muito calor para explodir. Isso se consegue, por isso se consegue fazer uma boa compressão, só na pressão, vamos dizer assim, a gente consegue explodir ele. Tá bom? Tranquilo? E aqui tem uma maravilha da natureza aí, dos projetos, chamado, só para divertir assim, um pouquinho, o comando desmodrônico, né? Lembram que as válvulas no motor convencional têm molas, né? No comando desmodrônico, eu uso, em vez de molas, eu uso, da mesma forma que eu tenho uma peça que empurra a válvula para abrir, eu tenho uma peça que puxa a válvula para fechar. Né? É um sistema complexo, né? O sistema bem mais complexo, porque tem que ter regulagens específicas, tem que estar tudo bem calculado, né? Mas, ao mesmo tempo, a mola do motor convencional, ela tem um problema de que quando começa a abrir e fechar muito rápido, né, depende da mola, se ela estiver fraca, começa a acontecer um problema de flutuação em altas rotações, né? Ou seja, a mola não consegue fechar tão rápido, puxar tão rápido a válvula de volta quanto é pedido para aquela rotação do motor. Então, há perda de capacidade de compressão, né? É um prejuízo. Enquanto que no comando desmodrônico, eu forço a válvula a voltar. É na mão grande mesmo que você faz a válvula voltar. Então, não tem possibilidade de flutuação dessa válvula, ela vai estar sendo fechada. Quem usa esse sistema é a Ducati, né? Então, aqui vocês podem ver, ó, balancinho para abrir, comando para abrir, e balancinho para fechar, comando para fechar. Tá? Só curiosidade. Então, é para sistemas de alto desempenho. Eu vou usar um sistema complexo desse na aeronave? Não, eu não quero autorrotação. Eu não vou colocar um giro tão grande que vá complicar lá o funcionamento da mola. Mas vejo que a mola é importante, né? Ela tem que ter a capacidade de trazer a válvula de volta para o assentamento, para o fechamento da câmara de combustão, de modo a permitir que a explosão ocorra com eficiência. Em baixas rotações, isso é mais fácil. Tranquilo? E aqui tem um motor Walker, também um outro processo, outro tipo de motor. Se vocês colocarem na internet, no YouTube, para pesquisar, também vão encontrar lá. É um motor que não tem biela, não tem eixo de manivelas, não tem válvulas. Então, ele é extremamente compacto. A Mazda, fabricante japonesa, tem carros que utilizam esse motor. Aí o que acontece? Eu tenho tipo uma câmara de combustão rotativa, né? Então eu consigo os movimentos todos, né? De admissão, compressão, explosão, numa sequência de rotação de um dispositivo com formato tipo triangular, vamos dizer assim, né? Que gira em torno de um eixo não concêntrico. Se vocês observarem o funcionamento do motor desse, pensarem, poxa, esse motor não tem válvula, não tem nada disso, então não ocupa muito espaço. Realmente, o motor Walker é um motor que não utiliza
não ocupa muito espaço, então tem a questão da leveza. Aí vem aquela ideia, poxa, então eu vou usar em avião, não ocupa espaço, é mais leve, só que tem um problema de consumo, né? Ele consegue alto desempenho, mas o consumo dele também é mais elevado, tem problemas de manutenção, tem que ser mais cuidadosa para não ter perda de compressão, então uma série de coisas afetas que vamos dizer assim, não se torna, não deixa de se tornar uma opção interessante para ser utilizada em aviação. Mas, para quem quer alto desempenho, que é um carrinho daqueles que corre fácil, é uma opção interessante, basta ter dinheiro para pagar a manutenção e fazer manutenção em dia. Manutenção em dia é essencial para qualquer máquina, né? Algumas máquinas exigem uma manutenção mais cuidadosa e mais constante, mais frequente, como é o caso desse motor Walker. Outros precisam de uma manutenção menos, não digo menos cuidadosa, mas também não tão frequente. Tá? Bom, pessoal, o que eu tinha para conversar com vocês na aula ao vivo hoje era isso. Nós estamos aqui com 21 horas e 3 minutos, se meu relógio estiver certo. Eu vou ficar aqui vou parar a gravação, né? Mas eu vou ficar aqui ao vivo para que a gente aqui mesmo possa conversar sobre o assunto motor no chat até umas 9h30, por aí, para completar o horário, né? Mas eu espero ter atingido o objetivo com vocês aí, despertar a curiosidade. Não se consegue falar tudo de motor num universo tão bacana, tão imenso isso aí. Aproveite, estude, como se diz no jargão aí, fuçem, né? Fuçem a internet, tem muita coisa interessante. Perguntem, conversem. A conversa, a troca de ideias é uma coisa assim espetacular, tá? Quando se trata de ajudar no aprendizado. Até existe o fato de que existem reuniões, né? As pessoas se reúnem para conversar a respeito disso, mas eu vou, como a aula está por encerrada, eu vou parar a gravação e a gente continua no bate-papo aqui, tá? Para quem fica, vai uma boa noite, para quem fica, boa noite também.